Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria dos santos anjos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para este santo encontro, né? Dando continuidade a esse momento de formação, né? De cada um, né? Todos nós nos formamos nesse momento. Então, para darmos início ao nosso encontro, nós vamos iniciar rezando pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste momento, eu quero te oferecer assim, este momento de encontro. Quero te oferecer, Senhor, cada vida que está a se formar, te oferecer, Senhor, a nossa caminhada. Senhor Jesus, quero aproveitar para pedir-te o Espírito Santo, que seja um Espírito que renove a nossa vida, que renove o nosso caminhar, que renove a nossa alma neste dia. Que todos os dias, Senhor, nós possamos ter esse olhar fixos em Ti. Possamos, Senhor, todos os dias clamar a presença do Espírito Santo, desse Espírito renovador e transformador, Senhor, para que nós possamos, assim, continuar firmes, Senhor, neste mundo que nos chama a vivermos um testemunho diferente daquele que o Senhor nos ensina, que o Senhor pede de nós, pede de cada um de nós. Jesus, nos ajude neste caminhar, Senhor, nesses tempos difíceis. Nós te pedimos, Senhor, não nos abandone, Senhor, mas envia-nos uma porção redobrada do Teu Santo Espírito para nos dar forças, para que possamos ser testemunhas, Senhor, de fé e santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos, nós iniciamos, esse trajeto falando de como a pessoa humana, no nosso primeiro encontro, ela foi criada para ser feliz. No nosso segundo encontro, nós falamos do nosso caminhar, como ele nos leva para Deus. E desse terceiro encontro, nós vamos falar, que todos nós, somos pessoas de relação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como São Paulo disse, numa de suas cartas, que nós vivemos neste mundo, Nós somos pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus, mas vivemos neste mundo. E nós fomos criados não para vivermos só, não para vivermos isolados, mas nós fomos criados para vivermos em sociedade, em comunidade, unidade. Para isso nós fomos criados, Nós não podemos esquecer nunca de uma palavra de São Paulo, que diz: nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Isso quer dizer o quê? Que nós vivemos aqui e precisamos nos relacionar, mas não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Não podemos tomar feições das coisas deste mundo. E nós vamos pegar agora a nossa palavra, nós vamos abrir no livro do Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 11. Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 21. Eu disse 9 ao 11, está errado. Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. 9 ao 21. Vamos lá, Romanos 12, 9 ao 21. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidariamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal.
Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos em espírito. Servi ao Senhor. Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei às necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-vos e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a vossa cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Então, essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Vejam, meus irmãos, que essas palavras, São Paulo está nos catequizando. Ele está nos dando a fórmula de como viver neste mundo, de como vivermos bem, né? É uma convivência fraternal. São Paulo está dizendo: minha gente, vivam em paz. Quando depender de você, viva em paz. Sabe, se alguém te faz o mal, não fique querendo se vingar, né? Eu sei que é ruim, é muito ruim, mas a gente tem que deixar muitas coisas de lado, porque senão a gente vai juntando uma bagagem. A gente vai juntando uma bagagem que fica impossível de levar. E fica impossível para mim e para quem convive comigo. Porque eu vou me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa dura de coração. Uma pessoa que vai ficando insuportável. Mas isso por quê? Porque o meu coração ele está cheio de mágoa. Conviver com as pessoas não é fácil e nunca vai ser fácil. Mas São Paulo nos dá aqui muitas dicas de como nós devemos viver. E uma delas é a gente não se deixar esfriar na oração. Porque pela oração o Senhor nos sustenta e enche o nosso coração de amor. E só através do amor é que a gente consegue conviver com as pessoas. E não é só com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com minha filha, com meu irmão, com minha irmã. Não são só com os meus, mas com todos, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Então, com o pessoal de estudo, escola, universidade, igreja, vizinho, e assim são todos. Então, a gente precisa perseverar na oração para a gente encher o nosso coração de amor, porque senão o nosso caminhar ele fica difícil, muito difícil. E fica pesado para mim e fica pesado para aqueles que convivem comigo. São Paulo nos diz uma coisa muito interessante. Deixa eu ver bem aqui. Acho que está aqui. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja, São Paulo está nos dizendo, minha gente, a sabedoria ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. Não se apega a essas coisas de querer dizer que você sabe demais. Você é que é o certo sempre. Então, a gente precisa ter muitos cuidados. Eu peço a vocês que durante essa semana toda, pegue esta palavra em Romanos 12, versículo 9 até o 21 e leia mais vezes. Porque aqui tem muita coisa que o Senhor vai nos dizer. Sedes alegres na esperança.
pacientes na tribulação. Olha a história, né, do padre Fabrício na semana passada. Quanta paciência na tribulação de um câncer tão raro que acabou com a sua vida, dizimou. Ele estava cheio de esperança e de alegria. Então a gente precisa também ser assim, para que aqueles que convivem com a gente também possam, porque a gente sempre acha que o outro é que é o errado. Então a gente precisa ter esse cuidado de estar nos vigiando. Eu sou muito certa, o que eu falo é lei, e aí o outro é que é o errado sempre. Tudo que o outro fala é errado. Cuidado com isso, você já está amargo se você está pensando assim. Você já está com o seu coração cheio de amarguras. Abra seu coração para Deus. Deixa o Senhor entrar. Tem até uma música, né? Deixa a luz do céu entrar. Então, deixa o Senhor entrar no seu coração. Se você está vivendo assim, você já está sendo um fardo para a sua família. Porque, minha gente, a gente precisa se avaliar. Nós estamos sendo chamados a nos avaliar. Mas quantas pessoas você e eu conhecemos que é assim? E a gente critica a pessoa, mas a gente não se olha para saber se a gente está sendo igual à pessoa. Então, hoje a gente está sendo chamada a nos avaliarmos. Não é para olhar para fulano, não. Não é para quando escutar minhas palavras dizer, eu conheço, eu sei como é. Eu também conheço, eu sei como é. Mas quando eu preparava esse encontro, eu estava me avaliando. Como é que está sendo o meu comportamento? Será que no momento da tribulação eu estou sendo esperançosa? Será que eu estou socorrendo os necessitados? Será que eu estou sendo uma pessoa hospitaleira? Porque aqui está dizendo que é para eu me moldar, esmerai-vos, ou seja, quando a gente esmera, né, uma coisa, a gente se amola, né, amola alguma coisa. Esmerai-vos na prática da hospitalidade, tome forma nessa prática de ser uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que sabe entender o outro, que sabe ouvir o outro. Então eu fui chamada a me avaliar se eu estou sendo tudo isso. Abençoai os que vos perseguem, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Quantas vezes a gente não quer nem saber dos problemas do outro? A gente, eu já tenho tantos problemas. Ainda vem fulano encher meu saco com os problemas, os blá blá blá. É muito blá blá blá. E a gente não quer saber da vida do outro. A gente só acha que o outro é que deve saber da nossa. Deve render-nos graças. Sabe, quando a gente estiver cheio de problemas, e não é assim. A gente sabe que não é dessa forma, porque senão as pessoas que estão vivendo com a gente não estão nos tolerando. E a gente está vivendo muitas confusões, muitas brigas todos os dias da nossa vida, porque a gente está querendo ser muita coisa. Se enchendo de sabedoria deste mundo e nos desabastecendo da sabedoria, da graça e do Espírito Santo de Deus. Cuidado, estamos sendo chamados a nos avaliar. Esse encontro é um encontro de autoavaliação, para nós sabermos conviver, né? Conviver. E nós somos chamados também a uma outra leitura. Dessa vez está no Evangelho de São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova,
perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo, e todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o no meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, ateou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, por esta palavra, né? Onde Jesus já está nos ensinando como é que a gente vai ganhar a vida eterna? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Qualquer um é o nosso próximo. Não é só meu pai e minha mãe, como a gente já tinha acabado de falar. Todos são o nosso próximo. Todos. E às vezes a gente ouve essa palavra e a gente até interpreta ela um pouquinho diferente. Jesus está falando de um homem, então eu vou cuidar dos de fora. E a gente passa a cuidar daqueles que estão fora. A gente cuida demais daqueles que estão fora, né? Abrigo, asilo, enfim, a gente vai para vários lugares. A gente cuida das crianças abandonadas, dos idosos abandonados, dos jovens, a gente vai para a igreja, a gente acontece, e às vezes o nosso próximo mesmo, o de dentro de casa, a gente abandona. E quando precisa, a gente justifica dizendo: não, mas eu já estou cuidando conforme Jesus manda, lá na parábola do bom samaritano. Como essa parábola é chamada, essa parte da passagem. O nosso próximo são todos, aqueles que realmente estão próximos fisicamente, os nossos parentes de sangue, os nossos parentes que não são de sangue, os próximos, né, que nos foram confiados, amigos, enfim, e também aqueles que necessitam de nós, né, as crianças abandonadas, os idosos que estão nos asilos abandonados, e assim sucessivamente. Então, Jesus está dizendo, se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós precisamos também amar o nosso irmão. Olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, todo o meu coração, todo o meu ser. E o segundo semelhante a esse que o próprio Jesus nos ensina é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, eu preciso me amar. Eu preciso me amar. Eu preciso fazer uma avaliação se eu me amo. E se eu não estou me amando, por que eu não estou me amando? Será que eu não estou me tolerando? Eu preciso me amar.
na forma como eu sou, entender como eu sou, mas não é desenvolver em mim a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim e eu vou morrer assim. Não, porque esta síndrome de Gabriela, ela vai de encontro ao Espírito Santo, que é aquele que se move em mim, que me transforma, que me modifica, que me leva para Deus. O que eu preciso é abrir o meu coração para a ação de Deus e mudar aquilo que me faz mal, porque está fazendo mal para todo mundo. Então, me faz mal, porque me atinge, eu não percebo. Às vezes eu estou tão em cima do salto que eu não percebo que está me fazendo mal, porque as pessoas estão se distanciando, né, de mim. Eu não estou percebendo, porque eu me acho tanta coisa. Então, eu preciso, né, fazer esta autoavaliação para poder eu me amar, entender e pedir a mudança, né? Pedir a Deus que eu mude a forma de eu ser, às vezes muito agressiva, como eu já contei para vocês, como que eu era uma pessoa muito agressiva, ainda sou, mas tenho pedido a Deus para mudar, porque eu sei o quanto isso é ruim. Eu não quero isso mais para mim, não quero, né? Eu era uma pessoa orgulhosa, muito vaidosa, segura de mim. Não quero isso. Eu quero ser uma pessoa humilde e que esteja todos os dias pronta a aprender, seja as coisas de Deus, seja as coisas do mundo, para saber viver as coisas de Deus no mundo, né? E assim a gente vai desenvolvendo muitas coisas, mas quando a gente para fazer esses momentos, né, de autoavaliação, a gente também vai percebendo o quanto nós somos falhos, o quanto a gente está errando num ponto, o, o quanto isso faz mal para todos. Isso também me faz mal e eu não percebia. Então nós somos chamados a nos amar para nós amarmos ao nosso próximo, para nós vivermos bem, para podermos nós vivermos em comunidade, seja dentro da minha casa, seja na vizinhança, seja na igreja, seja no trabalho, tudo são pequenas comunidades que eu preciso, né, viver bem neste mundo. Então nós estamos sendo chamados, né, a fazermos esta avaliação, entendermos que nós somos pessoas de relação, nós não somos pessoas autossuficientes, nós não somos pessoas que não precisam do outro, nós precisamos sim do outro. E muitas vezes, minha gente, aquele que a gente acha que a gente menos precisa é o que no final a gente mais precisa. Cuidado. Cuidado, porque a própria vida se encarrega de nos dar uma rasteira. Isso é bonito demais. Sabe por que é bonito? Rosana tá dizendo isso, tá me desejando mal. Não, de jeito nenhum. Sabe por que é bonito? Eu mesmo já vivi isso e agradeço a Deus por ter vivido essas rasteiras na minha vida. Me fez crescer, me fez desenvolver. Em quê? Em humildade e perceber que eu preciso de todos. Que eu não preciso só de A, de B, de C, ou que eu não preciso de A, B e C, sabe? Eu preciso de todos. Sempre aqueles que Deus coloca no nosso caminho, eles têm algo a contribuir com a nossa vida. Amém? Então, nesse momento, somos convidados, né, a baixar nossa cabeça mais uma vez, entregar o nosso coração para Deus, pedir o auxílio da Virgem Maria, aquela que soube viver, soube conviver com todos. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, Nossa Senhora foi a responsável por manter os discípulos juntos. E ela só conseguiu porque ela foi entendendo a cada um, ela foi amando a cada um, ela foi percebendo as características de cada um.
E quando eles estavam lá desesperados, querendo desistir de tudo, Nossa Senhora estava firme. E ela conseguiu mantê-los juntos. Louvado seja Deus por nos ter dado a sua mãe. Ela cuida de nós. Nós te pedimos, mãezinha, nos ensina a sermos pessoas melhores. Nos ensina a sermos pessoas que buscam o crescimento espiritual, que buscam a Deus. Nos ensina a nos relacionarmos com todas as pessoas da forma como tu se relacionou com todos e ainda se relaciona com cada um de nós. Bendito e louvado seja, meu Senhor, pela tua Santa Mãe. Somos convidados também a encerrarmos esse encontro rezando a oração de um grande santo da igreja, São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana a cada um de vocês. Procurem ler, esta leitura durante a semana, todos os dias, Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. E procure fazer este exercício espiritual. Uma santa semana a todos, Com fé em Deus, na próxima semana nós estaremos juntos e grande abraço para vocês.